E hoje a gente vai terminar o nosso pano, né, do risco 1, uma série de 15 que nós vamos fazer aqui no YouTube. Hoje a gente vai terminar a sexta e nós vamos dar luz nas frutas. Vamos lá? Bom, pessoal, houve um probleminha aqui. Eu comecei a sexta, né? Eu gravei essa parte na pintura dela, só que teve um pequeno problema com o celular e o vídeo se perdeu. Então, nós vamos pintar no outro tecido a cesta e depois a gente vai voltar nesse pano para terminar essa parte da cesta toda, né? Que a gente estava chegando na parte da luz aqui. E a gente volta, então, aí a gente finaliza o pano, certo? Bom, eu risquei o mesmo modelo da cesta aqui, agora a gente vai começar a fazer. Quando chegar no ponto daquela, a gente volta para o outro. Vamos lá? Eu vou colocar aqui no meu prato as minhas tintas que eu vou utilizar. Vou começar pelo clareador. Lembrando que o clareador eu uso em tudo que eu vou pintar, né? Vou colocar aqui siena natural. A cor terra queimada, mas que a gente pode substituir por jacarandá ou também sépia, rústico, também fica uma tonalidade bem legal. E vou colocar um pouquinho de preto. E o branco. Ó, lembrando que eu sempre coloco no prato, para caso ela for secando, a gente vai pingando um pouquinho de água e vai amolecendo a tinta. Bom, sempre eu pego no cantinho do pincel, então a gente começa sempre com a tinta no pincel, a gente pega pro lado esquerdo do meu pincel, eu venho de lá para cá. Então, eu já consigo colocar a tinta aqui, do lado esquerdo do meu pincel, né? Sendo assim, quando eu vou fazer, eu já deixo ali o contorno, né, do que eu quero. Para pegar do lado direito do pincel, eu faço o mesmo movimento, só que ao contrário. Então, eu pego daqui para lá, a tinta fica todo do lado direito. Então, eu já consigo fazer esse movimento, onde eu deixo, né, o excesso de tinta na beirada da minha fruta ou flor, seja o que eu for pintar. Isso facilita muito o nosso trabalho. Bom, então vamos começar? Primeiro, eu vou passando o clareador nessa parte aqui da cesta, dessas tramas, né? Vou passando o clareador. Agora eu vou pegar o siena natural, nós vamos passar também. A gente vai deixando apenas essa parte que limita aqui a cesta, né? Para fazer os encaixes aí das tramas, a gente deixa em branco para a gente não se perder. A gente vai passando o siena natural. Mais um pouquinho. Já posso passar também nas outras partes, a gente pode passar o clareador antes, né? E também pode passar junto com a tinta. Fica a seu critério. A gente pode estar utilizando dessas formas, né? Ó, eu já pego aqui, agora já tô passando o clareador junto com a tinta, né? Que poupa tempo. Mas, se você achar melhor, você pode estar passando o clareador primeiro, depois passa a tinta, sem problema nenhum. Bom, aqui, pincel que eu tô usando, número 10, da referência 421 da Condor. Eu só uso esse pincel de número 10, número 4, da mesma referência. Às vezes, quando eu vou pintar alguma coisa menor, utilizo também o 2, né? Da mesma referência, sempre 421.
Eu acho ele um pincel firme, um pincel que não deixa marcada, a pintura não fica arranhada, então eu gosto muito de utilizar ele. Lembrando que sempre que a tinta for secando ali no prato, eu vou pingando um pouquinho de água, da água mesmo que eu tô usando ali, né, para lavar os pincéis, eu vou pingando para poder amolecer um pouco a tinta, que a gente não pode trabalhar com a tinta seca. Outra coisa, a gente pegando a tinta na tampa, a gente acaba deixando o vidro aberto, isso faz com que a tinta seque, então não é legal. Por isso que eu coloco sempre numa cerâmica ou num prato, acho que facilita muito o trabalho e a gente não perde tinta. Lembrando também que quando a gente utiliza a tinta dessa forma aqui, a gente precisar de colocar um pouquinho mais de tinta, então ela precisa ser colocada no espaço limpo, nunca em cima de uma tinta que já tá ali há algum tempo, né? Então, continuo, tô passando siena natural em tudo, junto com o clareador. Não uso nada mais do que clareador, não uso produto nenhum, somente clareador mesmo. Agora eu vou pegar o terra queimada e vou escurecer perto de onde encaixa, né? Onde tem essas tramas aí que dividem essas partes da cesta. A gente vai escurecendo perto e vai escurecendo o canto. A gente vai deixando o meio da cesta um pouquinho mais claro. Então, ó, eu venho com o meu pincel em pé, sempre pegando a tinta no canto e vou escurecendo. Olha, canto, puxo, pego mais um pouquinho. Olha só, a tinta agora tá do lado esquerdo. Então, dá pra você ver bem que aqui eu tenho mais facilidade de escurecer perto dessa divisão aqui da cesta. E vou, ó, esfumaçando o excesso, né? Vou pegando mais terra queimada, vou utilizando aqui, vou puxando. Mais um pouquinho. Ó, vou puxando. E vou esfumaçando o excesso, sempre deixando a parte do meio mais escura. Canto. Ó, vou escurecendo aqui, vou puxando esse excesso mais pro meio. Mesma coisa aqui. Aqui perto, vou puxando, ó. E vou escurecendo. Posso estar fazendo isso com a tinta sépia. O jacarandá também, marrom, se eu quero um pouco mais claro, né? Ó, cantinhos e mais escuros e vou puxando. E sempre vou esfumaçando, eu apenas toco o pelo do pincel, eu não aperto para fazer esse esfumaçado. Vocês podem notar que vai bem leve, ó, vou esfumaçando. Bom, para quem gosta da minha técnica, é impossível não aprender dessa forma, porque eu vou estar ensinando passo a passo, todos os riscos, vão ser todos bem explicados. O intuito é que você aprenda mesmo a pintar.
mais aqui. Vamos escurecendo, vamos puxando. Dessa forma. Daqui pra cá, vamos escurecendo. Essa parte aqui não é difícil. É só lembrar que a gente precisa escurecer bem os cantos. Mais um pouquinho aqui. Aqui também. Bom, eu coloquei um pouquinho do preto aqui, caso você queira escurecer um pouquinho mais, então você vem com um pouquinho de preto perto dessas divisões e vai escurecendo. Mas também não se faz necessário isso. Se quiser, pode deixar dessa forma, né? Não precisa estar escurecendo com o preto, não. Aqui mais um detalhe, talvez que é um pouquinho mais escuro, que é uma cesta, uma tonalidade bem mais forte. Aí pode colocar um pouquinho de preto, né? Tô colocando aqui. Deixar essa correntinha para depois, né? Tô só escurecendo um pouquinho com o preto. Os cantos também. Vou molhar um pouquinho a tinta, ó, molhei meu pincel no copo, né? Molhei um pouco a minha tinta preta. Eu puxando aqui. Vou esfumaçando. Bom, agora a gente vai iluminar. Vamos lá? Agora nós vamos finalizar a nossa cesta, né? Dando luz, né? Nessa parte, ela já tá um pouquinho seca e fica bem legal assim, porque fica mais destacado o que a gente quer fazer. E assim que a gente terminar a cesta, a gente já vai iluminar as frutas também, para assim a gente chegar, né, ao final do pano. Vamos lá, eu vou misturar um pouquinho do branco. Eu tenho aqui o branco, vou pegar um pouquinho, vou colocar separado aqui. E vou pegar um pouquinho também do siena natural. Então, a gente vai misturar aqui, ó, mais um pouquinho de siena, ficar mais ou menos nessa tonalidade. E agora a gente vai iluminar a nossa cesta. Então, a gente vai pegar no cantinho, lembrando, ó, cantinho do pincel, do lado esquerdo, ok? A tinta tá aqui. Agora, vamos lá, tá aqui a tinta. A gente vai vir aqui nessa parte mais do meio e a gente vai puxar, ó, puxei, a tinta tava no canto, então fica fácil, a gente só vai, ó, espalhar o excesso, certo? Vou pegar mais um pouco e vamos fazer a mesma coisa, ó, tinta no canto, apoio o meu pincel e vou passando nessa parte, fazendo com bastante leveza para vocês poderem ver como que faz. Pego mais um pouquinho de tinta e vou iluminar um pouquinho mais essa parte aqui do meio. Vocês podem observar que fazendo isso aqui, o que que acontece? Dá aquela impressão que aqui tá mais baixo, né? Deu uma certa profundidade na parte escura e essa parte aqui parece que ela tá por cima da outra, certo? Isso apenas com um pouquinho de claridade. Vamos fazer a outra aqui, ó, tinta no canto, faço isso, puxo, ó, terminei nada lá, puxo um pouquinho mais pra cá e vou esfumaçando. Posso fazer aqui também, ó. Deixo essa parte aqui bem alta,
bem mais clara, e vou só puxando um pouquinho para iluminar. Vou pegar mais um pouquinho e vou continuando, ó. Aqui, vou fazendo a mesma coisa. Vou puxando, vou esfumaçando esse excesso, pego mais um pouquinho de tinta. É melhor a gente pegando pouco e pegando mais se precisar, do que colocar muita tinta aqui e estragar o nosso trabalho. Mais um pouquinho. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Ó, eu puxo, vou até lá no canto quase com nada, pego mais um pouquinho de tinta e vou clareando bem mais aqui no meio. Mais um pouquinho. Mesma coisa aqui. Pegando mais. Aqui eu quero destacar um pouquinho mais essa parte do meio, né? Posso até pegar um pouquinho, vou lá pegar só branco aqui no pincel. Vou iluminar um pouquinho mais essa parte, ó. Essa parte aqui, que tem a parte mais do meio da cesta, vou deixar ela um pouquinho mais clara. Continuo lá agora com a mistura, vou para outra trama. Vou puxando, vou esfumaçando o excesso. Vou jogando uma por cima da outra. Aqui um pouquinho também, só um pouquinho nesta. Vou lá, vou tirar o excesso de tinta do meu pincel, coloquei muito. O espaço aqui é pequeno, então a gente só vai esfumaçar um pouquinho aqui, porque a gente não quer cobrir a parte escura. Lá, mais um pouquinho nesse canto aqui também, é bem pequeno, só um pouquinho aqui, ó. A gente nem vai ficar mexendo muito. Vamos aqui. Mais um pouco. Puxo, esfumaço. Agora vem aqui na parte de baixo também. Vou esfumaçando esse excesso. Bem devagarinho. Legal? Viu como é que fica legal? Agora eu vou pegar mais um pouquinho de branco por aqui. Realçar um pouquinho mais essa parte, né? Essa parte que é jogada aqui por cima. Agora, eu vou pegar o pincel de número 4. Nós vamos pegar o terra queimada e a gente vai pintar esse espacinho aqui. Todo com terra queimada. Passando. Pode pegar um pouquinho de clareador junto, fica melhor para espalhar, né? Essa parte aqui a gente só pintou antes, pra gente não se perder, né? Saber onde tá a divisão das tramas da cesta, pra gente não se perder aqui na hora de fazer. Agora eu vou pegar a tinta lá, posso pegar com o pincel inteiro, número 4, mas só que eu venho com ele em pé. Aí eu puxo ele em pé, fazendo aqui a divisão. Esse aqui também. Mais. Mesma coisa. Estamos quase chegando ao final. A gente vai fazer agora a correntinha, né?
Depois que a gente faz isso aqui, a gente aproveita o pincel número 4 e a gente vai dar uma realçadinha nessa parte aqui, ó. Vem com o pincel de canto e realça um pouquinho, né? Às vezes ficou parecendo que essa parte de divisão tá por fora e não pode, ela tem que estar por baixo. Então a gente vem jogando um pouquinho mais por cima dela. Faz isso aqui, né? Com a mistura lá do branco e ciano. Vou jogando como se estivesse bem por cima mesmo. Iluminada aqui com um pouquinho de branco para destacar mais um pouco. E agora nós vamos pra correntinha. Ó, deixa umas pinceladinhas de branco. Agora a gente vai fazer essa correntinha aqui. Bom, agora a gente vai passar aqui o clareador junto com a siena natural nessa parte. A gente passa. Essa correntinha é a parte que geralmente meus alunos acham mais difícil, mas eu não acho que seja tão difícil. Você vai reparar agora que só é um pouquinho delicado, precisa prestar bastante atenção na hora de dividir, na hora de virar o pincel, mas não é assim tão difícil não. Faço siena natural, junto com o clareador, né? Esse pano que eu tô usando é um pano da Estilotex, né? Porque, na verdade, esses panos acabam sendo os panos que a gente faz para cobrir alguma coisa, não é para especificamente enxugar uma vasilha, né? Um pano mais decorativo. Passei o siena, agora eu vou pegar um pouquinho do terra queimada e vou dando umas pinceladas, escurecendo. Não precisa ser aquela escurecida muito forte. Vou passar por cima só, né? Dando umas pinceladas aqui com terra queimada. E agora a gente vai fazer a parte da correntinha. Bom, vou limpar o meu pincel e vou começar fazendo a correntinha. A gente vai pegar aquela mesma mistura, né? Só que a gente vai pegar no canto do pincel, aqui tá do lado direito, né? A tinta, como eu expliquei pra vocês. E a gente vai começar daqui, ó. Dessa parte. Aí eu vou dar essa pincelada e vou descendo até encostar aqui embaixo, ó. Vou virando o pincel. Aí eu faço isso aqui, dou uma leve esfumaçada no que sobrou. Pego mais tinta, canto do pincel, ó. Venho aqui, apoio mais ou menos quase encostando e vou puxando, ó. Puxo reto, depois começo a descer, vou descendo como se fosse uma vírgula. Desci e vou esfumaçar esse excesso aqui. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Passo, puxo e vou esfumaçar aqui. Olha como que vai ficando a cordinha, né? Ó, passo, puxo e esfumaço.
Ó, vou encostando aqui, ó, não desço. É só até aqui mesmo onde termina. Agora, aqui a gente já vai virando, ó, viro aqui, ó, venho aqui do lado, pincel meio de ladinho, faço isso aqui e vou puxando até encostar aqui também. Aí eu vou espalhar esse excesso, porque esse aqui é o canto, então torna um pouquinho mais chato de fazer. Faço isso e agora eu pego a tinta novamente também no canto do lado direito e agora eu venho ao contrário, venho daqui de baixo, ó, e vou finalizar aqui em cima, né? Porque eu tenho que virar o pincel porque a corda tá virando, ó, né? À medida que vai pra lá, ela vira. Vou continuando aqui, puxo e esfumaço. Vou puxando, descendo até encostar e vou esfumaçando o excesso. Não pode pegar assim muita tinta não, para não ficar muito grosseiro, ó. Puxo, desço, esfumaço o excesso. Para não ficar linha, né, de marcação, aquela coisa que deixa a pintura grosseira, ó. Puxo, vou descendo e vou esfumaçando o excesso. Mais. Aqui eu já não preciso me preocupar, né? Que é só seguindo. Não preciso virar o pincel aqui, ó. Né? Só deu mais uma trama aqui e a gente só esfumaça o excesso. E pronto. Bom, depois que a gente faz esse processo vira-cesta, a gente vai lá e pega, né? Espera secar um pouquinho essa correntinha, aí vai lá e vai com um pouquinho de branco, dá uma destacadinha assim, pra iluminar. E é só isso. E a gente finalizou a cesta. E agora a gente vai iluminar essas frutas que a gente fez, né? Tem os vídeos aí, a gente só vai finalizar agora com a claridade, pra dar uma vida nas nossas frutas. Agora, nós vamos iluminar as uvas que a gente fez. Eu coloquei um pouquinho de branco, um pouquinho de púrpura, um pouquinho de óleo do petróleo, que foram as tonalidades que eu usei aí na uva. E a gente vai agora iluminar ela para poder finalizar. Eu vou pegar um pouquinho do branco, tô com o pincel número 4 aqui. Essas uvas que estão por cima, a gente vem mais ou menos aqui no meio, dá uma pincelada de branco, tira o excesso lá no pano. E a gente vai simplesmente espalhando um pouquinho, com leveza, né? A gente não quer nada grosseiro, só quer dar uma iluminada mesmo. Dando essa iluminada, tá bem seca, né? Então, facilita pra gente poder iluminar. Vou pegar um pouquinho do púrpura junto com o branco, né? No cantinho ali do meu pincel número 4. Vou vir aqui na beiradinha e vou dar uma leve pincelada pra iluminar também. Mais um pouquinho. Agora vamos pegar um pouquinho de branco. Fazer isso aqui, ó. Essa uva ela tá por cima de outra, então a gente vem aqui na beiradinha, dá uma leve iluminada e vamos esfumaçar o excesso. Ó, acerta a lateral e venho pro meio e vou pincelando aqui também.
Pego mais um pouquinho do branco. E deixo um pouquinho mais destacado aqui no meio essa claridade, né? Esfumaço um pouco. Agora vou essa parte aqui de cima também, ó. E vou iluminando. Branco. Eu só encosto o pelinho para dar uma quebrada, né? Para não ficar muito marcado. Pego um pouquinho do púrpura. Uma jogadinha aqui também. Mais um pouquinho de branco. Um pouco mais destacado aqui no meio. Essa aqui a gente também vai, um pouquinho de branco iluminando, né? Mais branco, vem aqui na de cima também. Ilumino. Essas que estão mais por cima aqui, a claridade é mais intensa. Um pouquinho de púrpura. Vou acertar aqui um pouquinho extra. Essa que ficou aqui por baixo, por dentro, já venho com azul petróleo e dou uma leve escurecida, né? Porque ficou um pouquinho clara. A gente vem com o azul petróleo, escurece um pouquinho para não ficar muito claro. E se a gente percebe que precisa do azul petróleo em alguma parte, a gente vem e vai dando uma pincelada aí. Aqui embaixo, né? A gente pincela um pouquinho, limpa o pincel, né? Dá uma lavadinha nele, pega o branco, um pouquinho de púrpura, mistura os dois. E vamos acertar aqui um pouquinho a lateral dessa uva que tá por cima, né? Mas a gente não pode deixar aquela linha branca, então a gente vai passando e vai quebrando um pouco, ó. Né? A gente vai passando e vai quebrando um pouquinho para não ficar marcado. Pegar mais um pouquinho lá da mistura de branco com púrpura, venho nessa daqui também, né? Vou destacar um pouco ela, tiro o excesso lá no pano, vou só espalhar o que eu coloquei. Esfumaço bem. Limpo. Continuar aqui. Ó, vou pincelando de leve, quebrando, né? Para não ficar marcado. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco puro. Aí pincelando um pouquinho mais essas uvas aqui. Essa parte do meio. Pego mais púrpura. Vamos vir aqui na pontinha dessa, a gente vai passando e vai iluminando a ponta. Pego mais branco, mais púrpura. Essa aqui na ponta, ó, a gente vai esfumaçando esse excesso aqui, né? Deixando essa claridade mais no meio. Um pouquinho aqui, a gente já aproveita o que tem no pincel e vai esfumaçando também. Essa aqui ficou mal dividida, a gente vai pegar um pouquinho da mistura de púrpura com branco. E a gente vai acertar essa parte de baixo dela.
mais branco. Uma pinceladinha nessas duas aqui embaixo. E a gente vai girando o pincel, dando volume no meio. Uma parte ainda que não ficou muito boa, nós vamos acertar. Dando a claridade. Porque aqui olhando, essa está por cima, então a gente vai pegar um pouquinho da mistura lá de branco com o púrpura e vamos acertar esta aqui, jogando ela mais por cima, né? Ela tá inteira, tá por cima de todas aqui, então a gente precisa acertar bem os ladinhos, dando uma iluminada e quebrando para não ficar marcado. Ó, vou deixando essa parte de branco, eu deixo, né, um pouquinho destacado aqui, iluminando. Mais um pouquinho aqui para acertar esta. Mas a gente quebra, né? A gente vai quebrando isso aqui para não ficar marcado, ó. Vamos esfumaçando esse excesso. Sempre tirando. Essas aqui a gente não vai se preocupar muito, elas estão bem baixo. Não tem muita luz, então a gente só vai dar uma leve pincelada aqui. Depois disso, vamos pegar lá o pincel zero. A gente pega um pouquinho do terra queimada, um pouquinho de branco misturado, bem pouquinho. A gente vem aqui no meio e vai fazendo uns cabinhos da uva aqui. Bem fininho, não pode ser grosseiros. Pega um pouquinho de branco puro agora. Uma leve pinceladinha aqui. E a gente pode pegar agora um pouquinho de branco pincel zero, onde não ficou muito, a gente dá uma leve destacada na uva. Sempre gosto, no final, assim que eu já dei a luz seca na uva, eu venho com a tinta mais escura que eu usei, no caso foi o azul petróleo, e vou acertando aqui um pouquinho. Não é um contorno, é só acertar para que as uvas fiquem mais acertadinhas, assim, bem de leve. Eu vou, né, passando o meu pincel, a tinta tá bem molinha, então é só uma questão de acertar um pouquinho. Alguma tinta que fica parece que não faz nada, mas dá uma diferença depois. Pronto, a gente já iluminou a uva, agora a gente vai iluminar o caju. A gente vai iluminar o caju. O caju é bem rápido, a gente vai pegar um pouquinho do branco e um pouquinho do amarelo, com o pituá mesmo. A gente vem aqui nessa parte, né, de baixo aqui, perto da castanha do caju, a gente vem iluminar um pouquinho, ó. Tô passando um pouquinho de branco com um pouquinho de amarelo. Faço isso aqui só para iluminar ele um pouco, né? Dou uma leve pincelada aqui também. A gente vai girando um pouquinho aqui o pituá para iluminar. Depois vamos pegar o pincel de número 4 e vamos vir aqui e acerto um pouquinho a lateral, tá por cima da melancia, então essa parte aqui precisa ficar um pouquinho mais iluminada.
castanha aqui também, ó, um pouquinho de branco, só para iluminar um pouquinho. Ó, o outro caju também é amarelo, pode ser feito da mesma forma, tá? A gente vai precisar mostrar essa claridade do outro caju, porque é a mesma coisa. Então é só isso aqui. Agora a gente vai para melancia. Melancia. A gente vai pegar um pouquinho de vermelho e tomate, um pouquinho de branco. Pega o pincel número 10 agora, vermelho, tomate branco. E a gente vai vir aqui nessas partes que estão mais avermelhadas. E a gente vai, né, iluminar isso aqui. Vermelho e um pouquinho de branco. A gente vem deixando mais marcadinha essa polpa da melancia. Em volta da semente. Né? A gente vai fazendo essas pinceladas aqui. Para dar um relevo nela. Branco e vermelho tomate. Vou pegar um pouquinho de branco puro agora para dar uma descascada em algumas partes. Como já tem vermelho embaixo, então não vai ficar muito embaçado. Acender um pouquinho aqui essa parte branca, mas bem pouquinho mesmo, só para dar uma diferenciada. Já vou aproveitando, vou pegando um pouquinho do verde folha com branco. Já venho na casca fazendo a mesma coisa, branco e verde folha. Vou dar uma leve iluminada em algumas partes, ó, com o pincel em pé. De lado a gente vai fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é pra iluminar um pouquinho essa casca. Somente na parte clara. Agora a gente já aproveita na folha aqui também um pouquinho. Para dar essa claridade, branco e verde folha, a gente destaca aqui a claridade da dobra dela. Pode vir aqui um pouquinho também, dar uma leve pincelada. As folhas, para quem gosta de nervura, a gente pode estar fazendo a nervura. Quem não gosta pode deixar sem também, sem problema nenhum. Deixa eu fazer a nervura de uma delas aqui. Pego o verde pântano. Com o pincel zero, a tinta tem que estar molhadinha, a gente puxa. Não precisa ser aquela coisa muito certinha. Dá um acabamentinho na ponta. Aqui não ficou legal. Certa. Ok? Agora vamos para laranja. Tô fazendo um pouquinho rápido para o vídeo não ficar tão grande. Ó, pego lá novamente o amarelo com um pouquinho de branco. Vou bater aqui um pouquinho na minha laranja, ó. Bem de leve assim. Mais essa parte clara. Mesma coisa aqui.
tá com um pouquinho, alguma parte. Antes de fazer aqui, aproveitando que eu tô com o pituá, geralmente eu vou fazendo um acabamento, eu pego um pouquinho de branco com um pouquinho do verde, pântano ou azul petróleo, alguma coisa. Tá aqui no pituá, às vezes eu quero fazer umas avenquinhas e vou dando umas batidinhas leves aqui com o pituá, ó, e vou formando umas avenquinhas. Mas tem umas pessoas que não gostam desse tipo de acabamento, pode deixar sem. Quem gosta, ó, pode estar fazendo aí, dá um charmezinho aí nas pinturas. Agora eu vou fazer essa parte de dentro. Pode ser jogado também umas folhas secas aí, né? Vai dar preferência. Em alguns vídeos a gente vai fazer o acabamento com umas folhas secas, stencil. Vou pegar a mistura de amarelo-limão com o branco e vou dando um destacado aqui nessa parte da laranja, ó, o pincel número 4, que é menor, então é mais fácil a gente trabalhar com um pincel um pouco menor. É só uma leve iluminada. Agora pega um pouquinho de branco puro, acentua um pouquinho essa parte da laranja aqui. Pego um pouquinho do branco, esse mesmo pincel, vou puxando aqui umas pinceladas do pincel de ladinho com o branco. Faço isso. Agora eu pego o pincel 0, um pouquinho do laranja, que foi o que eu usei aí, né? Só marcar um pouquinho aqui essa divisão. Umas puxadinhas também com laranja, já com o pincel 0. E a gente vai pegar um pouquinho de branco, fazer uma sementinha aqui, tipo uma gotinha. Limpo meu pincel, vou pegar um pouquinho só de terra queimada, bem pouquinho, com o pincel levinho aqui. Vou dar uma pincelada em volta dessa sementinha. Um pouquinho de branco. Dá uma iluminada aqui no meio dessa parte da laranja. A gente pode pegar um pouquinho do terra queimada, mas bem pouquinho mesmo. A gente vai dar umas pinceladas aqui, né? Colocando umas imperfeições na laranja. Aqui a gente dá uma acertadinha em algumas partes, né? Um pouquinho do verde pântano. Bem de leve para não ficar contorno. E pronto. Agora só falta a maçã a gente iluminar. O outro caju pode ser feito da forma que foi o primeiro, né? Então a gente vai dar uma iluminada aqui na maçã, bem pouquinho, só para dar uma claridade nela. Vou pegar também o branco. Eu vou vir somente nessa parte aqui, vou dar uma destacada.
parte que pega mais luz. As folhas vai dar, né, a claridade, como foi feita naquela primeira lá, com um pouquinho de branco. E depois vem fazendo as nervuras. Bom, agora eu vou aproveitar algum espacinho e vou só fazer uma florzinha para quem gosta daqueles meus olhos. Mas quem não gosta pode deixar dessa forma, só joga uns risquinhos como um arabesco. Mas eu vou fazer uma florzinha mais ou menos aqui perto da cesta. Às vezes tem alguma imperfeição que a gente quer corrigir, mas a gente pode estar jogando umas florzinhas. Eu venho aqui mais ou menos, ó, eu quero uma florzinha aqui, né? Como se fosse a florzinha da laranja. Então eu venho com o branco, ó, pincel número 4, pego a tinta nele todo, ó, vou fazendo uma florzinha. Mais um pouquinho. Pego. Vou formando, ó, as pétalas, esfumaço um pouquinho a ponta. Aí se eu quero fazer outra, eu venho, não precisa ser inteira, então como se ela estivesse por baixo dessa daqui. Então, ó, jogo 2 pétalas, mais uma, é como se ela estivesse lá por baixo. Eu vou jogar mais uma aqui. E pronto, posso dar uns batidinhos assim, como se fossem umas pétalazinhas de ouro caindo, né? Agora eu venho, vou pegar um pouquinho do terra queimada, vou vir aqui no meio e vou dar uma escurecida como se fosse perto do miolinho da florzinha. Céu zero, terra queimada, faço isso, ó, vou puxando. Um leve contornozinho, não em todas, só em algumas. É bem fácil de fazer essa florzinha. Agora eu vou pegar o amarelo, pôr o miolinho, os batidinhos para fora, o vermelho, venho numa parte desse miolinho aqui, dou um leve contorninho e pronto. Depois eu posso estar jogando uns arabescos aqui, onde eu joguei, né, essas avenquinhas. A gente vai jogando, ó, uns arabescozinhos com o pincel zero. E aí, é isso. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro pano. Eu espero que vocês gostem do resultado, espero que vocês possam estar fazendo e curtam aí meu canal, né? Vamos compartilhar o vídeo para que muitas pessoas possam estar vendo, né? E estar fazendo. E espero vocês no próximo risco.